e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênção. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Quem lembra aqui, fazendo uma retrospectiva, hoje é a última lição que nós vamos falar sobre Ruth. A partir da lição 6, a gente já começa a estudar sobre Esther. E na lição de número 1, teve uma introdução a todo o trimestre. Falou sobre duas mulheres importantes na história de um povo, Ruth e Esther. A lição 2 foi uma introdução do livro de Ruth. E nós aprendemos sobre o livro de Ruth. A lição 3, nós estudamos o capítulo 1 de Ruth. E falou sobre a relação de Ruth e Noemi. E a última lição, nós estudamos o capítulo 2, que foi o encontro de Ruth com Boaz. Hoje nós vamos estudar um pouco do capítulo 3 e do capítulo 4. Então hoje nós teremos essa última lição do livro de Ruth. E é interessante que o texto do texto áureo, capítulo 3, versículo 11, é quando Boaz chama ela de mulher virtuosa. E a verdade prática que diz que a mulher virtuosa ela tem um valor incalculável. E por quê? Pelo seu caráter e sua disposição de servir a Deus e servir a família. Quem lembra da mulher virtuosa de Provérbios 31? Ela era uma mulher virtuosa e o sábio Salomão diz assim: mulher virtuosa, quem achará? Ele está dizendo assim, feliz é quem encontra. O seu valor muito excede o de rubis. Porque uma mulher virtuosa, ela é valiosa. E aquela mulher de Provérbios 31, ela é virtuosa porque ela serve a Deus, ela serve a família, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida do trabalho. Ela é uma mulher, e aí sabe, Salomão ainda diz assim: e à noite a sua lamparina não apaga. Você sabe o que isso significa? Não? Sabe? Calma aquecida. É isso aí. Ela ainda tinha tempo para ter relação com seu marido, apesar de todos os afazeres. Então ela era uma mulher virtuosa. Ruth se encaixa nisso aqui. E a gente vai ver isso hoje. A palavra-chave dessa lição é remissão. E eu trouxe uma curiosidade aqui. Por quê? Quem pode abrir a Bíblia aí, por favor? Mateus 26, 28. Vai falar de remissão, dependendo da versão que você tenha. Algumas pode estar perdão, outras pode estar resgate, mas se você tiver, se eu não me engano, ao meio da revista aí, corrigida, é remissão. Quando eu li, eu achei que tinha acontecido um erro de português. Quem pode ler? Pode ler? Cristo é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Como é que está a remissão, diaconizada, na sua Bíblia? Ela está com 2 S? 2 S. E por que na lição está com C cedilha? Será que ele errou? É a mesma coisa? Remissão com cedilha e remissão com 2 S? Tá, o que tem a ver isso com a lição? Vai dar aula de português? Ô, meu irmão, longe de mim. Porque remissão, está ali, remissão, olha lá, com 2 S. Agora, se você abrir sua lição, está remissão com 1 S. E, Mateus, pode colocar a primeira figura aí? Para a gente ver essa diferença de remissão. Tá? A remissão é resgate. No Antigo Testamento vai falar de direito de resgate, preço do resgate, libertação da escravidão. Tá? No Novo Testamento, remissão refere-se ao ato de perdoar ou libertar uma dívida, uma culpa, um erro. E no contexto bíblico, especialmente no Novo Testamento, remissão está associada ao perdão dos pecados e à libertação de suas consequências. Aí qual é a diferença? A remissão com cedilha, olha lá, é um perdão
oneroso, por meio de algum esforço. É a remissão da família de Ruth. É a remissão de um homem, do resgatador, que está resgatando a genealogia de Elimeleque. É uma remissão por um esforço. Agora, remissão com 2S, aonde Jesus fala que o sangue dele é derramado para a remissão dos pecados, aonde Paulo fala em Efésios 1,7, que nós somos remidos através do sangue de Jesus. Essa remissão, perceba que os verbos são diferentes. Remissão com cedilha vem do verbo remir. Remissão com 2S é remitir. É perdão por compaixão, por misericórdia. Ou seja, é a graça, é o perdão concedido em favor de muitos sem merecimento. Por isso você está lendo aqui essa remissão com cedilha, é a remissão de um homem por uma família, é a remissão da família de Esther. A remissão de Cristo pelos nossos pecados foi um favor imerecido. Não existe outro meio de sermos redimidos, perdoados, resgatados da nossa vã maneira de viver, como diz 1 Pedro capítulo 1, apenas pelo sangue precioso de Cristo. Então o sangue de Cristo é o resgate da humanidade, é a remissão, é a compra. Amém? O tópico 1 já vai tratar do compromisso de Boaz com Ruth. Amém, irmãos? Amém? Amém. Tem gente comigo aí? Pelo amor de Deus, né, gente? Amém? Então, o tópico primeiro já fala do compromisso de Boaz com Ruth. O irmão Mateus pode passar aí, por favor. O subtópico 1, no lugar da bênção. Da bênção. Eu lembrei da gente, lembrei dos assembleanos, do pentecostal, no lugar da bênção. Aí a gente vai achar que o lugar da bênção é no monte. Você vai entender o que é o lugar da bênção. O 2, a iniciativa de Noemi. E o 3, respeitando o processo. Então, o primeiro tópico, nós vamos estudar um pouco e ver um pouco o compromisso de Boaz com Ruth. A começar pelo lugar da bênção. No lugar da bênção. Tem 2 verbos aqui que me chamou muito a atenção. E eu quero ler com você esse subtópico. Hoje eu vou ler bastante a revista com vocês. Eu não sou de ler muito a revista, mas hoje eu vou ler com vocês. Quem pode ler esse primeiro subtópico? No lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo. Quer o microfone? Não. Dá para ouvir, gente? A colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Ruth teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Amém. Olha só, no início ele está dizendo assim, Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo. Serviço e obediência são 2 palavras, 2 verbos juntos, que é um segredo de Ruth. Ruth, ela era boa em servir e em obedecer. Eu lembrei quando Deus dá ordem para o povo em Deuteronômio, e ele diz: se vocês me servirem e me obedecerem, aí Deus faz uma série de promessas para o povo. Quando Paulo, lá em Colossenses 3,22, falando de serviço, ele fala assim:
obedecei aos vossos senhores, servindo-os com toda, ou seja, quando há obediência, há serviço. Por quê? Qual é o seu serviço perante Deus? Obedecer. Quando você está em obediência à palavra de Deus, você serve a Deus. Servir a Deus é cultuar a Deus, servir a Deus é se entregar para Deus, é praticar sua palavra, é obedecer o que está na palavra de Deus. Então o segredo de Ruth, ela servia e obedecia. Esse é o lugar da bênção. O lugar da bênção não é um lugar físico, geográfico. O lugar da bênção é estar em obediência, é estar em submissão. Até porque, se esse lugar fosse físico, Noemi ela estava em Belém. Quem lembra o significado do nome de Belém? A casa do pão. E o que teve em Belém, aquele Meleque saiu de lá? Teve fome. Então não é o espaço. Lá em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito, ou seja, me obedece, pratica a minha palavra, me busca. E o que Deus diz para Abraão? E ser tu serás uma bênção. Não é o local. Já percebeu isso na vida de Abraão? Abraão, ele não é abençoado por causa do lugar que ele está, não. É onde ele chega, o lugar é abençoado por causa dele. Então, o lugar da bênção é o lugar de obediência. José, ele teve em 4 casas diferentes. Na casa de seu pai, na casa de Potifar, no cárcere e no palácio. Aonde ele estava, o lugar prosperava, porque Deus era com ele. Por quê? Porque José obedecia e servia a Deus. Então, Ruth me ensina a estar em obediência. E quando você está em submissão, em obediência, você está no lugar certo, tomando a atitude certa. E ele fala aqui que Ruth ela não buscou as falsas liberdades. E o próprio Boaz vai falar isso para ela. Acho que no capítulo 3, versículo 10. Porque ela não foi buscar os mais jovens. Ela não usou sua beleza, sua juventude para buscar outros meios. Mas ela soube buscar com diligência. Ela soube esperar no Deus de Israel. Ela não buscou as falsas liberdades, como hoje é pregada pela ideologia feminista. Ruth, ela buscou a remissão da família dela, o casamento. Lá fora, essa ideologia feminista vai dizer que casamento é coisa do passado, é antiquado, ou vão querer adaptar o casamento. Eu me lembro que uma vez eu falei para um jovem que defende o casamento de pessoas do mesmo sexo, que isso é antiquado, isso é passado, esse negócio de casamento ficou para trás, é passado, pastor João Batista. Aí eu falei para ele: então por que você... Eu queria que entrasse na minha mente. Você gosta de alguém do mesmo sexo que você, tudo bem. Então por que vocês querem o direito de casar com alguém do mesmo sexo? De ter filho com alguém do mesmo sexo? Vocês já conseguiram esse direito? Então é o casamento que é antiquado ou vocês querem adaptar o casamento? Então lá fora, e a gente tem que ter cuidado, porque isso está dentro das escolas. Isso está em todos os lugares da sociedade. Querem ensinar que o casamento não é para os nossos dias. E o casamento, ele é fundamental para a solidez da sociedade, até a própria igreja. O que é uma igreja? Conjunto de famílias. Cada um está aqui com a sua família. Quem não está com a sua família, deixou sua família em casa e está aqui. Mas o fato é que a igreja é um conjunto de famílias. Então a família é essencial para a sociedade. O casamento é essencial, obrigado. É essencial para a sociedade. Ruth, ela esperou isso. Ela buscou isso em obediência, buscando a remissão da sua família. Eu fico imaginando o coração de Ruth. Ruth tinha um sonho. O sonho de Ruth era
ter novamente um esposo, construir novamente uma família. Só que sabe o que é lindo na vida de Ruth, entre muitas coisas? Ela fez isso pensando na sogra dela. Ela fez isso, ela poderia muito bem ter continuado a vida dela como órfã, mas ela pensou em redimir o filho da sogra dela, a família do esposo da sogra dela. E isso é lindo demais. Só que, está dando para entender? Só que, a gente está falando de Ruth, mas será que Ruth conseguiria isso sem Noemi? Não. Noemi foi fundamental na vida de Ruth. O subtópico 2 fala da iniciativa de Noemi. A Noemi é interessante, quando começa o livro de Ruth, parece uma mulher destruída. Ela fala assim, não me chama mais de Noemi, não, me chama de Mara, porque eu estou amarga. Deus me castigou. Eu não tenho mais família, eu não tenho mais filho. Volta para casa de vocês. Só que sabe o que é interessante? Ela não joga a toalha. Ela não deixa de agir. Noemi, ela vai ter iniciativas. E são as iniciativas de Noemi que vai ajudar Ruth. Ela não fica paralisada. Noemi, ela vai ter atitude em meio às situações desfavoráveis. Ruth também. E as iniciativas de Noemi e de Ruth vai resultar no quê? Na iniciativa de Boaz. Então perceba que toda iniciativa ela vai gerar resultado. Quem lembra do filho pródigo? Tomou a atitude errada, saiu de casa. Parece muito essa história, né? Teve fome. O que ele fez? Ele ensaiou, mas botou em prática. Ele teve iniciativa, atitude. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus que às vezes ele até mais reage do que age. Jeremias 33 diz assim: clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Achegai-vos a Deus, ação, e ele se chegará a vós, reação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ó a contação, orar e buscar a minha face, e se arrepender do seu nome, então eu ouvirei do céu. Então quer dizer, é necessário ter iniciativa, atitude. Não adianta você vir para cá toda quinta-feira, culto de libertação, orar pela casa, orar pela família, orar pelo esposo, se você não toma iniciativas. Olha Noemi. Olha só. Ela viu que o local era bom. Ela viu que o momento da colheita já havia acabado e agora era o momento da debulha, né, o momento onde os grãos seriam vendidos. Ela que identificou Boaz como remidor. Ela incentivou Ruth a ir atrás de Boaz. E quando você lê o capítulo 3 de Ruth, versículo 3 e 4, quem pode ler aí, por favor? Capítulo 3, versículo 3 e 4. Quem achar pode ler. Noemi era a professora de Ruth. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe aos pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Será que Ruth tomaria as atitudes certas? Quem está falando aí é Noemi dando as instruções para Ruth. Olha, Ruth, você vai chegar lá, vai fazer isso, isso e isso. Será que se não fosse a experiência de Noemi, Ruth teria conseguido? Desculpa as novinhas aí, mas a experiência é tudo. Paulo fala em Tito capítulo 2, versículo 3. As mais novas aprenda com as mais velhas. E Ruth também, ela tem iniciativas e já começa desde de Moabe. Ela decide. Pô, gostei da camisa do Anderson, bonita, mano. É, a camisa do projeto lá do lixão. Ela sai da onde estava e decide. Órfã, ela colocou em prática o direito que a sogra dela deu.
ela voltou. A atitude dela foi certa? Não. Porque o texto diz que ela voltou para a sua cidade, era uma cidade pagã, e voltou para os seus deuses. E não participou dessa bênção toda aqui. Agora, a sogra deu o direito a ela de fazer isso? Deu. Só que Ruth, ela decide, ela tem uma iniciativa. Eu vou com a senhora, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Já começa daí. Só que ela chega em Belém e ela não fica parada, ela tem atitudes, iniciativas. E qual é a iniciativa de Ruth? Capítulo 3, versículo 5, tudo que me disser eu farei. Capítulo 3, versículo 6, ela foi para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Então, gente, nós temos que ter atitudes, iniciativas. Não é ficar esperando tudo cair do céu. Quem caiu do céu foi Lúcifer. Não fica esperando cair do céu, porque até o maná que caiu do céu tinha que ir lá e colher, e no final de semana colher o dobro. Tem que se esforçar, tem que ter atitude. Ah, Deus vai abrir a porta para mim, mas você vai ter que ir lá e botar um currículo. A gente tem que ter, eu estou usando o trabalho como exemplo, mas a gente tem que ter atitude na vida. Não é só esperar Deus fazer. Sabe por quê? Quando nós lemos a história de Ruth, nós entendemos que Deus ele já tinha feito tudo para que Ruth alcançasse a bênção. Mas se Ruth não tivesse iniciativa, e Noemi, elas não iriam alcançar a bênção. Sabe por quê? Porque Deus ele não faz o que você pode fazer. Deus ele faz tudo, ele é soberano. Mas o que você pode fazer, ele vai deixar para você fazer. Esse negócio aí de que anjo vai descer na terra e vai trazer a bandeja, Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus, o sobrenatural ele já tinha feito na vida de Ruth. Ele fez Ruth para Belém com a sua sogra. Ele fez ela ir para a eira logo de quem? Isso não é uma ação divina? Ela foi logo parar na eira do remidor dela sem saber que era remidor. Então tudo isso é providência de Deus. Agora, ela tinha que ter atitude. E assim ela fez. Por quê? Porque a sua sogra a instruiu. E o subtópico 3, a gente vai ler, respeitando o processo. Olha só, como que você faz para alcançar as promessas de Deus? Primeiro lugar, no lugar da bênção, estar em obediência. Segundo lugar, ter iniciativas. E terceiro lugar, respeitando o processo. Quem pode ler o subtópico 3? A Catiana vai ler? O subtópico 3, respeitando o processo. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreze a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta do meia-noite, Boaz acorda, assustado, com uma mulher deitada a seus pés, e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estende sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha... Me perdi. Tinha prioridade na remissão. Que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida.
Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Pegou essa aí? Uma bênção, mesmo estando perto. Deixa eu ler aqui esse negócio. Eu achei essa aplicação maravilhosa. Ó. Cadê? Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Aí olha só. Primeiro, assim como a santidade não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza. Então, para ser santo, não precisa andar de qualquer maneira. Porém, não pode exagerar, desde que com simplicidade e pureza. Aí sabe esse texto aqui de Gênesis 24:16? Ele cita Rebeca. Quando o servo de Abraão vai procurar uma esposa para sua filha, ela se vestia como uma donzela virgem. Pela veste dela dava para ver a pureza dela. Mas olha que interessante, na lição 4, eu achei muito bom que falou sobre relacionamento de trabalho, falou sobre assédio sexual, e tem gente reclamando dessa revista. A revista está trazendo aplicações para a nossa vida. Como falou de assédio sexual, que Boaz, mesmo sendo o empregador, o patrão, ele não assediou uma mulher pobre, viúva, moabita. Ele respeitou ela. Aqui... Impediu que seu funcionário também ficou dele, né? Hã? Impediu que seu funcionário também Muito bem, ainda impediu que seus funcionários fizessem isso. Falou, ó, eu quero que respeite ela e deixe ela à vontade. Por que também? Porque além dele ter um caráter, ela tinha um testemunho. Se você reparar, o que chama atenção em Ruth, o que chama a atenção de Boaz em Ruth, é o que ela tinha feito pela sogra e pelo esposo. Ela era uma mulher virtuosa. Agora aqui, a gente vê que Ruth também não se aproveitou. Se você lê Boaz falando com Ruth, você entende que Boaz é mais velho, Ruth é mais nova, tá? E ele diz para ela, você não procurou os mais jovens da cidade? Ela estava perfumada, arrumada, bonita, mas ela não se aproveita disso. E agora, qual é o pior? De você estar dentro de um propósito de Deus, esperando uma promessa, é agora. Tem que respeitar o processo. Ela vai deitar os pés de Boaz e vai fazer o quê? Não, ainda não. Alguém falou baixinho, tirar o sapato. Vai tirar o sapato daqui a pouco. Vai descobrir os pés. Isso, é quase tirar o sapato. Não errou não, tá certo. Descobriu os pés. Descobriu os pés. O processo é que ele não podia ser. Isso aí. Tinha outro na frente dele. Tinha outro na frente, Tem que mas... resolver esse problema. Primeiro, se fosse apressadinho, o que ia fazer? Essa é a aplicação para o nosso dia. Para que é o feminismo, esse século aí fora aí que é chamado do espírito de Babilônia, que já está entre nós. O que eles querem ensinar? Para que esperar esse processo todo? Quantas pessoas ajuntadas, sem ser casada, está tudo certo. E Deus é amor, isso aí não é para Deus, Deus é amor. Rapaz, lá no inferno, o que vai ter de gente falando, mas Deus não é amor? Mas eu falei tanto que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é santo. E o pecado, ele vai ferir a santidade de Deus. Olha só, tem processo, tem que respeitar o processo e tem que fazer as coisas certas. Ah, eu queria, se você pegar só esse subtópico aqui, para dar uma aula para os jovens. Ambos tinham caráter e virtude. Caráter, virtude, pureza, santidade. Passaram, é aqui que entra, passaram a noite juntos, mas não se tocaram. Por quê? Porque existe um processo que tem que respeitar. E o pastor João Batista bem disse, o processo tinha outro na frente, não vou tomar vez em ninguém, se é para fazer eu vou fazer honestamente, vou fazer os devidos processos. Que homem, que mulher é essa? Ele respeita ela, ele fala, vai para casa,
e pela manhã a gente vai resolver isso. E ela fica aos pés dele quieta e sai de madrugada em silêncio para que ele não visse ela saindo. Ruth não tentou atrair ele, Ruth não tentou passar a noite junto sem se tocar. Então, meus irmãos, é preciso esperar e respeitar o processo. E aí a gente vai entrar no tópico 2 para a gente ir para a finalização. O último tópico é bem curto. O tópico 2 já vai entrar no casamento entre Boaz e Ruth, tá? E aí a gente vai ver a conclusão desse processo, a gente vai ver o resgate segundo a lei e o registro público, como que Boaz faz tudo certo, como que são tudo feito perante a lei, é tudo feito com os devidos processos legais da época. Então, Boaz e Ruth, eles são íntegros, eles são honestos, eles se separam, eles se santificam, eles esperam o processo, respeitam o processo. Então, meus irmãos, nós precisamos respeitar os processos de Deus na nossa vida. E isso pode falar de qualquer coisa. Acredite você, o que Satanás fez com Jesus no deserto? Ele tentou apresentar um caminho mais fácil. E acredite você, Satanás vai fazer com você e vai fazer comigo. Para que ir por aí se eu tenho um atalho por aqui? Mas não, meu irmão. Se tem um processo, respeite um processo, porque acredite você, Deus vai lhe abençoar grandiosamente quando você respeitar o processo de Deus na sua vida. Sem caminhos fáceis, sem passar na frente de ninguém, sem ser desonesto. Amém? Se tivesse jovens aqui, noivos, eu ia falar, quer casar? Espera o processo. Boaz falou, de manhã a gente vai lá no cartório resolver. E ele não toca nela antes disso. Então vamos ver o casamento de Boaz com Ruth. Pode passar, meu amigo Mateus. O casamento de Boaz com Ruth, ele vai envolver a conclusão do negócio, o resgate e lei do levirato e o registro público. Tá? O subtópico 1, a conclusão do negócio, mostra que Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel do remidor. Quando ela deita aos pés dele, descobre-lhe os pés, quando ele acorda assustado, ela então declara para ele a sua vontade de que ele a remisse. Então a gente vai ver que ela queria que Boaz exercesse o papel de remidor conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, foi o que a gente falou aqui, a preferência do parente mais próximo. E Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Olha Noemi de novo aqui, ó. Olha a experiência de Noemi. Sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que te conclua hoje esse negócio. E aqui, o puxão de orelha para a gente, ó. Todo homem deve estar preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. O casamento, você perceba que Deus aqui, ele está redimindo uma família, resgatando uma família, e ele está resgatando a linhagem de Davi, e dessa linhagem viria e veio o Messias, igual a gente vai ver mais para frente. Sabe o que eu acho lindo? Tudo isso é feito através de uma família, através de um casamento. Tudo isso é feito através de uma família resgatada. O casamento, ele nasceu no coração de Deus, e foi Deus que instituiu o casamento. O plano original do casamento, segundo a Bíblia, que lá fora estão distorcendo, pode passar, Mateus, por favor.
O casamento bíblico, olha só, é uma união heterossexual. Claro, a gente sabe disso. Macho e fêmea Deus criou. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O casamento é entre homem e mulher. É uma união monossomática. O que é isso? É onde os dois se tornam um só. Gênesis 2:24. Se unirão e os dois serão uma só carne. O casamento bíblico é uma união indissolúvel. Malaquias 2:17-16. Deus odeia o divórcio. O casamento é para sempre. Ah, mas caso de traição, meu irmão, até caso de traição, Deus quer que o homem ou que a mulher perdoe. Obviamente que há exceções. Mulher perdoa o cara continua traindo, a mulher perdoa. Há exceções. Mas até a traição, feliz é um casal que se resolve, meu irmão. Feliz é um casal que se perdoa e segue a vida. E que não faça mais em nome de Jesus. Sabe o que é que separa um homem e uma mulher da Bíblia? A morte. Casamento, você não falou lá até que a morte separe para ensaiar, não. É até que a morte separe. Está escutando, minha filha? Tem que me aturar, viu, Catiana? Tem que aturar o Anderson. Até que a morte separe. Não vai matar ele para adiantar, pelo amor de Deus. Então esse é o casamento bíblico. E por último, é uma união monogâmica. Porque olha só, a heterossexualidade, tem igreja que já tem lésbica, já tem homossexual. Tá? Essa questão de indissolúvel, tem pastor que já está no 4º, 5º casamento mesmo. E essa questão aqui de monogâmica, Paulo fala assim, ó, 1 Timóteo 3:2, por exemplo, quem quer ser obreiro, ser diácono, ser pastor, que seja marido de uma só mulher. Esse negócio do cara ou está divorciando e casou com outra, ou está com outra, ou essa questão de o cara ter mais de uma mulher, ou a esposa. O casamento bíblico é esse, e lá fora é tudo que estão ensinando que está certo. Não, você pode casar com pessoa do mesmo sexo, não, você pode ter sua esposa, mas ter outra mulher, você pode ter seu esposo, mas teu esposo está dando teu pé, você pode ter outro marido. Meu irmão, o casamento bíblico é para sempre, é até a morte, é com uma só mulher e é entre sexo oposto. Esse é o casamento bíblico. Sabe o que se escreve isso aí? É no reino do passado, não? No reino do passado. Da poligamia? É Davi, essa coisa. Isso. Disse hoje não é a mesma coisa. Não. Isso aí. Então vai ter que fazer tudo que Davi fazia. Aí vai dar ruim. Então, gente, a lei ampara Boaz, porém ainda tinha um obstáculo para ele se casar. E Boaz, ele faz questão de fazer tudo certo. E a gente vai ver no segundo subtópico, resgate e lei do Levirá. Quem lembra o que é o resgatador, o Goel? Da lição passada, alguém lembra? Não? A lição passada falou do Goel e do Levi. Alguém lembra? Não? O Goel é o resgatador, lá de Levítico 25. É o parente que deve resgatar a propriedade de um parente que empobreceu, de um parente que morreu. Se um israelita se tornasse escravo, esse parente, né, o Goel, ele deveria resgatá-lo, comprá-lo. Esse é o resgatador. O Levi, Levi, se não me engano, veio do latim, cunhado. É o irmão do marido que deveria se casar com a esposa caso ele morresse. Quem lembra de Gênesis 38? O caso de Tamar, né? Do filho de Judá. O primeiro morre, o irmão casa com ela. Aí ele não queria dar continuidade à genealogia, jogava o sêmen no chão. Aí a gente ouviu muito falar, né, que evitar gravidez, essas coisas todas. Claro que tem coisa que é pecado, masturbação é pecado, mas não é pelo fato
de se jogar o sêmen no chão. É porque ele não queria dar continuidade a isso aí, a genealogia. Esse é o Levi, a lei do levirato. E os dois casos vai se aplicar com Ruth. Mas a Bíblia diz que Deus matou, né? Matou, ele não quis dar continuidade à genealogia, Deus matou. Assim como Deus matou o primeiro também. Matou. E aí o terceiro eu acho que Jacó olhou assim, Jacó não, Judá olhou assim, rapaz, já foi 2. Aí falou, deixa ele crescer mais um pouco. Aí ela foi e deu um jeito de engravidar de Judá, né? Mas o fato é que o resgatador e o levirato se aplica a Ruth e a Noemi, porque elas tinham propriedade de Elimeleque e elas tinham uma viúva com uma nora que também estava viúva. Então aqui se aplica as duas leis nela, o resgate, né, que é o Goel, e a lei do levirato. E aí Boaz vai colocar tudo isso aqui em prática. Primeiro passo de Boaz é, calma aí, tem alguém na frente. Boaz fez tudo certo. A primeira atitude certa de Boaz é que ele foi íntegro. Ele não tocou em Ruth. O segundo passo é que ele foi honesto. Ele resolveu tudo perante a lei. Então Boaz ele faz tudo certo. E a gente vai ver agora no terceiro subtópico que Boaz ele foi estratégico. Tá? Quando ele encontra, ele fala assim, peraí, tem um parente mais próximo. Eu sou parente, mas a Bíblia não diz o que ele era de Noemi. Ele não se casa com Noemi por Noemi ser de idade e não poder dar continuidade. A lei do levirato era exatamente para isso, para dar continuidade à genealogia. Só que ela já era idosa. Ela fala isso para as noras. Eu não posso dar mais filho para se casar com vocês. A lei do levirato não vai poder se aplicar a mim porque eu não posso dar mais filho. Então Boaz ele tem a chance de remir a nora dela, que é a Ruth. Correto? O que ele vai fazer? Não. E isso aqui me mostra que Boaz ele já estava interessado em Ruth. Porque ele já até sabia que tinha um parente mais próximo. Ele já tinha até estudado a vida dela. E o cabra é esperto. Ele chega até o parente mais próximo. Ele falou que sabia tudo dela. Ele foi no Google, olhou a vida dela toda. Foi no Instagram dela. Olhou a vida dela toda. Aí ele, pera aí que tem um mais próximo. Mas eu já sei o que eu vou fazer com ele. Boaz chega pro camarada. Ele chama ela de mulher virtuosa. Ele fala, bendito é tu, mulher, meu Deus. Olha, eu tenho ouvido falar como tu cuidou do teu marido. Mas como é que ele vai falar com o outro cara lá? Ó, você quer resgatar? Tem uma propriedade de Elimeleque. Aí o cara cresce o olho, quero. Aí ele fala, só que para resgatar ela, tem que resgatar Ruth. Aí ele fala assim, a Moabita. Por que o Boaz chama ela de Moabita se ele nunca chamou? O cara, ó, não quero não. Não quero não. Pobre, viúva, ainda é Moabita? Não, faz o seguinte, você é o outro parente, está na fila? Pode passar na minha frente. Ele foi estratégia. Ei, meu Deus do céu. Então ele faz tudo certo. Vamos ver aqui. Tem outro, hein? Ah. Tem testemunha e tudo, não. Então, agora nós vamos entrar nessa aí, ó. A gente vai entrar nessa. Testemunha. O registro público. Subtópico 3. Quem pode ler o subtópico 3 aí? Fica à vontade. O Anderson vai ler? Vai ler alto, Ivara. O registro público. Mas, senhores irmãos, Amém. seguindo mais um dos costumes da época, e transferência do direito de resgate foi selada com o remidor, descalçando o sapato entregado a Boaz, o testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uniciosa. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunha, o Senhor faz a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas identificaram a casa de Israel,
Ruth foi escolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Ô, glória. Olha só, mais uma atitude certa de Boaz. Olha a estratégia de Boaz. Ele vai chamar os 10 anciãos, que era o conselho da época, e ele vai para a porta da cidade. Era o centro das atividades locais. Ninguém podia entrar nem sair sem passar por lá. Os ambulantes instalavam seus negócios naquele local, que também servia como Câmara Municipal. Oficiais da cidade juntavam-se para realizar suas transações comerciais. Por existirem tantas atividades, esse era um bom lugar para o encontro das testemunhas. E um local apropriado para Boaz fazer sua proposta. Então, Boaz ele vai para o melhor lugar para se fazer isso. Todo mundo está vendo. Centro comercial. Centro comercial. Ele vai para onde todo mundo está vendo. É por isso que no final aqui, as pessoas que estão vendo, nós somos testemunhas. Que essa mulher que entra hoje na tua casa e tal, por quê? Porque ele estava num local público. E aí o que é feito aqui? Quando o rapaz não aceita, o parente mais próximo, ele tem que tirar os sapatos e entregar para Boaz, que era um costume da época, para se fechar. Eu estou rindo aqui que eu estou imaginando, não tem gente aí que se tirar o sapato, o cara fecha. Vai fechar o negócio, não quero não, devolve o sapato. Tinha que tirar o sapato e devolver. Olha o Salmo 60, o verso 8 diz assim, Moabe, porém, é minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei meu sapato. Parece que Deus vai dar uma sapatada no pessoal de Edom, né? Mas aqui está falando exatamente disso. Edom andou errante, mas Deus aqui se compromete em resgatá-lo. Então tirar o sapato aqui, lançar o sapato, é retomar a posse dos bens perdidos. Então quando alguém cedia o seu direito de terra ou possessão ao parente, tirava-se o sapato e o entregava ao parente como testemunho do acordo. E lá em Deuteronômio 25, versículo 9, a gente vê que quando a viúva ela era rejeitada pelo parente próximo, ela descalçava o sapato dele, cuspia na cara dele e falava, porque você não quer dar continuidade ao nome do teu irmão. E aquele homem passava a ser chamado descalçado. A casa do descalçado. A casa do descalçado. Ele passava a ser mal falado na cidade porque ele não quis. Então era o costume de se tirar a sandália e entregar para aquele que ele iria estar passando o direito de resgatar a pessoa. Aí Boaz, esperto, foi para o melhor lugar, chamou logo os anciãos da cidade, botou um medo no rapaz e falou, é moabita, vai querer? O cara falou, não, então não quero não. Deus me livre, fica para você. Aí Boaz, imagina Boaz voltando para casa, nem levou o sapato. Gente, quando a gente faz tudo certo é uma bênção. Boaz respeitou o processo, Boaz fez tudo certo, Boaz soube o momento de Deus, assim como Ruth. E graças a Deus a gente vai entrar na parte final, como que Deus trabalhou na vida de Noemi, através de sua nora e de Boaz. E como que Deus trabalhou na vida de Ruth, através de Noemi, sua sogra. Então, o tópico 3, agora a gente vai ver a remissão da linhagem de Davi, através de Ruth e Boaz. Alguém quer falar alguma coisa? Estão com frio, irmão? Com sono? Fome? Fala aí, irmão, deixa Deus te usar. Não precisa de igreja cheia, não, igreja vazia. Deus trabalha. Voltando um pouquinho, se você parar e Quer falar? analisar, voltando um pouquinho, se parar e analisar, tinha uma bênção para cada uma, né? Tanto para Orfa quanto para Ruth, porque tinha dois remidores. Talvez se ela tivesse mas pregador é outra coisa, né? Ela também teria a bênção. Pois dela. é.
Tinha também órfã. Eu acredito que se órfã vai, aí Boaz não ia precisar falar que era moabita, né? Eu creio que isso foi estratégia dele. Mas eu estou pensando hoje à tarde, na lição, Eles vêm preparados, se prepara à tarde e vem, ó. Vou pegar o professor lá à tarde. se Ruth não fosse, Deus não levantaria uma mulher deles mesmos para ver o Messias? Bom, isso é claro. A gente não pode, assim, será que Deus faria? Deus é soberano, com certeza. E coube, aprove ao Senhor escolher Ruth. E Ruth, dentro do propósito de Deus, como a gente falou no outro tópico, ela teve atitudes. Mas é claro, Deus ele trabalharia de outra forma. Entende-se que ele honrou Ruth Por causa do serviço de Ruth, da obediência de Ruth. Como começou a lição. No lugar certo. Qual o lugar certo? O centro da vontade de Deus. A obediência, a submissão, o serviço. Por isso que ela é uma mulher virtuosa. Agora é claro que Deus ele teria qualquer outro modo de trabalhar. Com certeza. Então a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Então agora vai falar do nascimento de Obed. Eu botei uma foto minha ali quando eu nasci. Boaz, porque é careca? Né? Boaz, um tipo de Cristo. Ó, o nascimento de Obed e o último, fato de gente rindo de mim, o Mateus, né? Mateus Ribaixo que eu estou vindo aqui, mano. O nascimento de Obed e o 2 vai falar de Boaz, um tipo de Cristo. Finalizando essa lição abençoada. Nasce então Obed. Olha só, subtópico 1. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. Esperou, pastor? Agora era só cair com o abraço. Capítulo 4, versículo 13. E o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Até o filho foi providência de Deus. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. No versículo 14. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino. No começo, quem lembra? Ela achava que Deus não estava mais com ela. E ela passa a se chamar Mara. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida. Versículo 15. Teria agora alguém que cuidaria dela na velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. E de dor de cabeça, né? Ou não? Provérbios 17, 6. Neles os idosos projetam o prolongamento da vida. Recebem um novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Você sabia disso? Salmo 128, verso 6. Os filhos são herança do Senhor. Os netos são recompensa pelos avós ter cuidado dos filhos e se dedicado a eles. Já reparou? Eu tenho meu filho, minha mãe fazia comigo de um jeito. Eu tenho certeza que a vovó aqui é tudo assim. Mamãe puxava a orelha. Aí eu estou com meu filho, ele faz alguma coisa, aí eu vou puxar a orelha na frente dela e ela não deixa. A maioria, se eu perguntar aqui, a maioria é assim. Né? Essas que falam que não. Existe uma autoridade dos pais? Não estou falando que o avô tira a autoridade do pai. Eu estou falando que a vovó faz isso não, filho. Não, a gente não Por que pode. você fez isso? Ah, lá, viu? Já confessou. A gente não pode. Já confessou. Mas o pai e a mãe têm uma autoridade, Não, tem que respeitar. vovó não pode tirar a autoridade do pai. E não é só isso não, esposa não pode tirar da esposa. Esposa não pode tirar do marido. O marido chama a atenção do filho, aí na frente do filho, a esposa fala, você fez errado. Ainda que seja errado. Fale quando o filho não estiver perto, senão você tira a autoridade, não é isso que eu estou falando. Olha só, os filhos, os netos, ele está dizendo aqui, usando o texto de Provérbios 17, é o prolongamento da vida. É o novo ânimo que na velhice os avós recebem. O neto alegra a casa. E o neto de Noemi foi muito especial. E uma curiosidade,
a verdade prática mesmo, ela enfatiza o serviço de Ruth, dizendo que Ruth, ela se colocava à disposição de servir a Deus e servir a família. E o texto áureo mostra que ela era uma mulher virtuosa por causa disso. Aí, olha qual é o nome do filho, Obed. E Obed significa servo. Ruth, ela decide servir ao Deus da sua sogra. Ela decide servir sua sogra. Ela decide servir a Boaz. E agora Deus abençoa ela com um filho cujo nome significa servo. E esse filho, Obed, ele reverteu o vazio e a amargura de Noemi. Quando esse filho nasce a alegria novamente no coração de Noemi. Ela recebeu. Ela pega ele e sai para a cidade, né? Comemorando. E detalhe, na lei do levirato, o primeiro filho era considerado filho do morto. Por isso que resgatava novamente a genealogia e o nome da pessoa que faleceu. Os outros não, mas o primeiro era. Então, ela se torna ama daquela criança. Então, por intermédio de Ruth e de Boaz, a linhagem de Elimeleque foi perpetuada. E aí, qual é o propósito maior nisso? O que tem a mais nisso? Presta atenção. Ele vai remir, vai resgatar a genealogia de Elimeleque, vai dar continuidade à genealogia de Davi, daqui que vai vir Davi, dessa genealogia, e vai vir o Messias dessa genealogia. Então olha a soberania de Deus. Há um propósito e um plano muito maior por trás disso. Não. Aí entra na genealogia do Messias. Entra na genealogia do Judá. Messias vem de Judá. Sim, vem da tribo de Judá e entra nessa genealogia. Estava Boaz também era de entrando na Judá. genealogia do Messias. E o Boaz, ele era... Quem era a mãe de Boaz? Quem lembra? Raabe. Então preste atenção. A Ruth era pobre, viúva, moabita, totalmente improvável. Ela não tinha capacidade alguma de entrar na linhagem do rei Davi, de entrar na genealogia do Messias. Já sabiam das duas, né? Nem Ruth, Nem Raabe. Nem Raabe, né? Então Boaz, ele já sabia bem o que era isso. A mãe dele era prostituta de Jericó, mas entrou nessa genealogia. E não é só ele não. Pode falar. Imagina só, os judeus sabendo dessa história toda, que Noemi era pobre e teve Raabe também na genealogia, e eles acreditam que Jesus vai vir ainda assim como um rico. Não é tudo ao contrário. Eles são muito cabeça dura. Mas olha só, não é só elas duas não. Por exemplo, na genealogia citada, o livro termina citando a genealogia de Ruth, até ali. Olha quem está na genealogia. Pérez. Quem lembra de Pérez? Isso aí. Pérez, Ruth 4,18, ele foi produto da união incestuosa de Judá com Tamar, em Gênesis 38. Também está aqui. Aí eu lembro de mim e de você, improváveis, estrangeiros, distantes, e aqui entra o último subtópico, só terminando dizendo que a graça de Deus, ela alcançou a família de Noemi. A graça literalmente é favor imerecido, é justamente quem não merece, é um favor oferecido a quem não merecia. Agora esse livro vai terminar com festa, com nascimento. Deus honra a história de Noemi e Deus dá a Noemi alegria. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. É o Salmo 30 versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí ele termina dizendo que Boaz é um tipo de Cristo. E por que há essa consideração? Porque dessa linhagem vai vir o Messias. E como eu disse no começo,
os dois tipos da remissão. A remissão feita por um homem que resgatou Ruth e que simboliza Jesus, o nosso Redentor. Jesus, ele não remiu apenas uma família, apenas uma nação, mas Jesus, João 3,16, ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, assim como Boaz, ele comprou o teu direito e o meu direito. Ele nos resgatou. Então Jesus é o nosso resgatador. Jesus é aquele que pelo seu sangue, ele nos deu o direito de ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Paulo diz que ele derrubou a parede de separação que havia entre nós e Deus. Ele nos trouxe para perto, através do seu sangue. Então Jesus, ele nos resgatou com o seu sangue, com o preço do Calvário, com a morte que ele venceu. Então Jesus é o nosso Boaz divino humano. Ele se fez homem, ele derramou seu sangue para nos resgatar. Então a história de Noemi não parou ali. A história de Noemi ainda tinha um futuro muito maior, que era o Messias que iria vir e iria nos resgatar. Irmãos, para nós terminarmos num horário bom, a conclusão diz que a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita não foi somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos os judeus e gentios. Tito 2,11 diz que a graça ela está à disposição de todos, que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Então, você tem um preço, esse preço foi pago. E o preço que Jesus pagou, 1 de Pedro 1, 18 e 19, diz que você não foi comprado com sangue, com ouro, nem com prata, nem com qualquer outra coisa, foi pelo precioso sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos lavou, nos redimiu, nos resgatou, nos perdoou, e hoje nós podemos fazer parte da família de Deus, que é a Igreja de Cristo. Então essa história de Ruth se estende até nós, quando nós olhamos para o Calvário, quando nós vemos que há uma semelhança e que nós podemos aplicar à nossa vida. Quando eu estava lendo, por exemplo, que quando Ruth deita aos pés dele, eu estava ali pensando, se nós saímos dos pés de Jesus, quem somos nós? E interessante que Boaz ele vai despertar exatamente perto da meia-noite. E quando nós lemos, por exemplo, a parábola das 10 virgens, nós vemos que essa meia-noite, ela simboliza o retorno de Cristo. Ela simboliza o dia que ele virá para nos levar para aonde ele nos prometeu. Então, Jesus ele é o nosso resgatador, aquele que nos comprou, e por isso nós somos hoje herdeiros de Deus, filhos de Deus, chamados de santos, eleitos, graças ao sangue de Jesus.